Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós merecemos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós e permitiu para que o Senhor Jesus Cristo ele recebesse toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. E através daquele sangue precioso, nossos pecados foram lavados eternamente. Sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos salvou. Nós agradecemos por toda essa sua graça. Senhor, esse tempo agora também, nós que fomos salvos pelo seu sangue precioso, agora estamos reunidos mais uma vez diante do Senhor Deus, para estarmos louvando o seu grande amor, para que assim possamos aprender a sua palavra e possamos estar dentro desse seu rebanho santo em comunhão. Senhor Deus Pai, que o Espírito Santo, o Senhor, possa estar junto conosco, para que cada um de nós que esteja aqui presente possa ser cuidado pelo Senhor, que através da mão de misericórdia do Senhor, o Senhor possa estar nos cuidando, que através da graça, o Senhor possa estar nos renovando cada momento mais e nos conduzindo, Senhor, dentro da nossa vivência, dentro dos nossos corações. Todas as coisas vergonhosas, os pecados escondidos, possam ser revelados para diante da sua palavra, para que através do seu poder misericordioso, que através da sua palavra, o Senhor possa nos santificar, possa nos purificar a cada momento mais, para que assim possamos viver de formas dignas como seus filhos. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, aqueles que estiveram no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação no coração, que o Senhor Deus possa estar cuidando cada um deles. Que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que nenhum se perca. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nesse último tempo para pregar o seu Evangelho, nessa sua missão, que nós todos possamos dar todas as nossas forças, todo o nosso alcance, para que nós possamos fazer que o seu evangelho possa ser espalhado, para que muitos espíritos, coitados que ainda não receberam a salvação, possam ouvir o seu evangelho, para que assim o trabalho da salvação possa acontecer cada dia mais, para que tudo isso possa se tornar glória diante do Senhor Deus Pai. Cada ano mais, cada lugar no mundo, realmente nossos irmãos e irmãs que estão se esforçando, sofrendo por causa do evangelho, que para cada um deles o Senhor Deus possa estar ajudando para que eles possam pregar o Evangelho, que eles estão recebendo cada perseguição, dificuldades, no meio de tanta tribulação, que o Senhor possa estar protegendo cada um deles, que o Senhor, através dos seus trabalhos santos que o Senhor Deus nos permitiu, para que nós possamos viver sem falta, e nós pedimos e oramos diante do Senhor Deus para que o Senhor possa conduzir sem falta. E nesse tempo agora também, o Senhor Deus possa manifestar a sua palavra necessária, a sua santa vontade para nós, para que assim possamos conhecer e possamos viver diante da sua palavra de forma forte e resistentes, para que assim possamos viver de forma digna diante do Senhor Deus com grande força. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar na Bíblia. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 48. Então vamos ler capítulo 5, versículo 48, todos juntos. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Então, por causa do vírus, coronavírus, o mundo todo está em um grande desespero. Então, está em um caos pelo mundo e muitas pessoas estão no sofrimento. Então, hoje também, por causa do coronavírus, eu imaginei e comecei a ficar preocupado se os irmãos não iriam conseguir participar por causa do coronavírus aqui no culto de domingo. Mas agradeço pelos irmãos terem participado, que nenhum problema tenha acontecido. Em Mateus capítulo 24, os últimos sinais que irão se manifestar foi contado para os seus discípulos. E os sinais que iriam se manifestar, o Senhor disse que haveria guerras e guerras. Também haverão pestes e terremotos. E o muito amor das pessoas iriam se esfriar. E também dos muitos sinais existem os catástrofes naturais. Fome, terremotos. Também existem, em Lucas capítulo 21, aparece sobre as pestilências. As pestilências são as doenças que se alastram pelo mundo. Então antes também haviam os pestes, mas as pestes que iriam se manifestar no último tempo são realmente bem pesadas e acontecem com frequência. Então pelo mundo todo, realmente as pestes estão se espalhando. Muitos terremotos estão acontecendo pelo mundo. Muitas pessoas elas perdem as suas vidas. E também muitas doenças em si. Antes também já tínhamos, mas cada momento mais. A severidade dessas doenças, dessas pestilências estão aumentando pelo mundo. Então dizem que até agora não tem remédios para poder tratar. Então para desenvolver um medicamento, um fármaco para curar é realmente bem difícil para tratar esses vírus que aparecem cada momento mais. E se usa de agora, cada momento mais o vírus, ele vai, se muda, ele se adapta e fica bem mais difícil de tratar com o mesmo medicamento. Cada momento eles mais resistentes surgem e assim mais afetam a vida das pessoas. Pela China agora também no momento, muitas pessoas já receberam realmente o diagnóstico confirmativo e existem muitos números de pessoas que estão morrendo. Mas então, eu pensei em uma certa coisa. Então, o povo de Israel, quando o Senhor os resgatou do Egito, o Senhor permitiu 10 pestes para a terra do Egito. E a última peste foi o que? A morte do primogênito. Houveram diversas pestes. Então, mas para o povo do Egito, houveram essas pestes. Começou desde o rei, do filho do rei, até os filhos dos servos, até os filhotes dos animais. Todos os primogênitos morreram. Mas o povo de Israel, nenhum primogênito morreu, porque o Senhor os protegeu. É por isso que na terra do Egito, o povo de Israel realmente foi totalmente diferenciado, foi escolhido pelo Senhor Deus. Então, qual seja realmente o castigo, a maldição que aconteça, nós não precisamos temer. Porque o Senhor, ele diz que quando realmente eu vendo sangue, passarei por cima de vós. Então, com certeza, realmente o sangue do Senhor Jesus
pode nos salvar do julgamento e do castigo do Senhor Deus. E não somente os nossos pecados, mas o Senhor também ele se encarregou dos nossos pecados também. O sangue do Senhor Jesus, ao chegar em nossos corações, ele protege nosso espírito, mas também ele não protegendo somente o nosso espírito, e protege a nossa carne também. Mas enquanto nós estivermos obedecendo a sua palavra, o nosso espírito, realmente, como também o meu espírito está bem, realmente a minha carne, a minha saúde também, todas as coisas serão acrescentadas. Como aparece em João, 1 João. Realmente quer dizer que como a minha carne está funcionando bem, todas as coisas eu posso receber, eu posso ter saúde, como o meu espírito. Quer dizer que é necessário que haja a bênção do Senhor Deus espiritualmente para que eu possa receber carnalmente também. Então não tenham medo. E também não é por causa que, já que não preciso ter medo, eu não vou cuidar da minha saúde. Não é isso, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, mas cada momento mais, em situações assim, nós precisamos estar próximos do Senhor Deus. Então, as pessoas do mundo, elas estão realmente num caos, elas estão tremendo de medo. Então, eu vejo no seminário bíblico, pela primeira vez que eu estou vendo irmãos e irmãs com máscara. Antigamente eu nunca imaginei, nunca vi irmãos e irmãs usando máscara. Mas agora os irmãos e irmãs, eles estão vindo de máscara, mas eu não me importo, podem vir. Quem estiver com máscara, todos por favor usem a máscara. Não tem problema nenhum. Então eu estava imaginando se eu iria pregar de máscara ou não. Então, mas parece que não ia dar para ouvir direito. E também se eu fosse espirrar daqui, não dá para chegar tão longe aí. Então não precisam se preocupar tanto. Mas então, quanto mais trabalhos assim nós temos, toda a verdadeira felicidade, esperança, nós podemos perceber que não existe nesse mundo. Que o tempo do retorno do Senhor Deus está muito próximo. Nós cada momento podemos senti-lo. Então, quanto mais nossas preocupações nós temos, mais nós precisamos depender, precisamos orar pelo Senhor. Eu acredito que nós precisamos agir dessa maneira. As coisas deste mundo, não existe a verdadeira felicidade, não existe a verdadeira paz. Então por que o Senhor Deus amaldiçoou este mundo? Por que o Senhor Deus permitiu as pestilências para este mundo? Permitiu a morte a este mundo? Para que não tenha as esperanças neste mundo. O Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem, mas não para dar este mundo. Ele criou conforme a sua imagem para dar o seu reino eterno. Para que possa nos permitir um mundo sem tristeza, sem esforço, sem cansaço. Um reino completo do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus criou os homens, para que possam viver no santo reino do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele tem nos salvo, é para que nossos espíritos possam ser salvos perfeitamente, completamente, para que possamos entrar no seu reino gracioso. Então, enquanto nós estivermos no meio dessas dificuldades, nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós, cada momento mais, precisamos lembrar disso. Então, enquanto vivemos neste mundo, nós somos pessoas que fomos distinguidos deste mundo. Nós somos pessoas para entrarmos no reino do Senhor Deus, com pessoas adequadas para entrar. E também não somente essas pestilências. Então realmente está bem difícil cada momento mais para pregar o evangelho por questões políticas, por questões religiosas. Nós temos vários problemas para pregar o evangelho. Realmente são perseguições, coisas que impedem a evangelização, porque eles nos perseguem também. Então, olhando assim, de lá para cá, realmente temos muitas dificuldades. Então, no meio de tantas dificuldades assim, nós precisamos depender do Senhor Deus. Sem a ajuda do Senhor Deus, nós podemos perceber que não temos como viver neste mundo. Nós precisamos lembrar cada momento mais disso. Cada domingo de manhã, estamos continuamente aprendendo qual é a vivência do cristão, qual é a sua identidade correta.
Eu estou pregando estas palavras. Então, o cristão que nasceu de novo. Então, um cristão que não nasceu de novo não é cristão. Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não recebeu a salvação. Você receber a salvação, você nascer de novo. Tudo é a mesma palavra, o mesmo significado. Quer dizer que o Espírito Santo ele está dentro de nós. Quer dizer que o Espírito de Cristo, tudo isso é a mesma palavra, porque o Espírito Santo ele está em nós. Então quem nasceu de novo, então é de Cristo. Então em João capítulo 15, então, o Senhor ele disse que nós não somos do mundo, nós somos escolhidos deste mundo. Então para entrarmos no seu reino, nós fomos distinguidos. Então nós não devemos esquecer jamais. E também, o Senhor Deus, ele sempre está conosco. Nós precisamos lembrar disso. O que é o Espírito Santo está conosco? Quer dizer que o Senhor, ele está conosco. Tem Mateus capítulo 28, versículo 20. Então o Senhor disse que até os confins da terra eu estou convosco. Então o Senhor, ele fala para eles ouvirem, para verem. Então quer dizer que o Senhor, ele está dizendo o quê? Em inglês está escrito listen. Quer dizer que prestem atenção. Então, listen carefully. Quer dizer que agora deem ouvidos às minhas palavras. Até os confins da terra eu estarei convosco. Então enquanto nós vivemos neste mundo. Então muitos dos cristãos, eles possuem as dificuldades, perseguições. Mas no meio dessas perseguições também, nós precisamos saber que o Senhor, ele está conosco. Em toda dificuldade, em toda tribulação, podemos vencer este mundo. Por isso, nós precisamos estar mais resistentes na fé para obedecer. Os cristãos que receberam a salvação, essa identidade, esse estado que estão, eles têm a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Quer dizer que é algo grandioso. O Senhor Deus que criou todas as coisas nos céus, o Senhor Deus, o Criador é o meu Pai. E também eu agora me tornar o seu filho. Não somente recebi a salvação, mas quer dizer que eu fui considerado como seu filho. Quer dizer que eu sou o quê? O seu herdeiro. Então, o filho, as coisas do pai pertencem ao filho. A casa do pai também é do filho. Quer dizer que todas as coisas ao estar com o pai é do filho. Então quer dizer que esta situação, esse estado de você ser filho de Deus é algo surpreendente. Então você ter poder diante do Senhor Deus é algo surpreendente, como os anjos. Mas o anjo não tem como se tornar filho de Deus, mesmo sendo algo tão celestial. O Senhor Jesus, ele jamais iria morrer na cruz por causa de um anjo que se corrompeu. Mas então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele permitiu o seu Filho unigênito por todos nós. Fez com que muitos filhos pudessem nascer. E assim ele nos permitiu o seu reino como herança. Quer dizer que nós todos temos nos tornado filhos do Senhor Deus. Realmente essa identidade é algo surpreendente. É algo que nós precisamos sempre lembrar. Então essa identidade, ela condiz com uma vivência digna como filho do Senhor Deus. Então se nós somos filhos do Senhor Deus, nós precisamos viver como tal. Então tem tantas palavras mostrando como é que nós devemos viver como filho do Senhor Deus. Não é porque na Bíblia está escrito assim, ou assado, que eu preciso viver de um jeito ou outro. Não, eu preciso viver como filho do Senhor Deus, como na Bíblia está constando. Então uma pessoa que ele é correto, o seu objetivo de vida também é a forma de viver correta. Então a vivência de viver como filho do Senhor Deus, nós todos precisamos aprender e precisamos ouvir de forma correta. Então, mas se ouvirmos e esquecemos, isso tudo não se torna realmente de nenhum benefício para nós. Uma pessoa que ouve e esquece, ele é aquele que realmente engana a si mesmo. Então, eles falam, deve ser assim, e esquecer, então já era. Quer dizer que ele está desprezando a palavra de Deus. Então, se o pai está dizendo, o filho precisa falar sim, ok, e acabar? Não. Ele precisa guardar essa palavra no seu coração
E ele precisa se esforçar para tentar viver conforme a palavra do Pai. O Pai está dizendo, e então o Filho precisa guardar essa palavra. Porque o Pai está observando, será que meu filho está guardando a minha palavra ou não? Então você está guardando a palavra do Pai, quer dizer que você está servindo o Pai como Pai. Quer dizer que você respeita o seu Pai. Então o Senhor Deus, Ele já nos disse. Então realmente quem me considera como precioso, eu o considero como precioso. Quem me despreza, eu também o desprezarei. Então, se nós não considerarmos o Senhor como precioso, precisamos lembrar que nós podemos chegar a um ponto de desprezar ao Senhor Deus. Por isso que agora, se olharmos nessa palavra que nós lemos, em Mateus capítulo 5, versículo 6, 7, o Senhor está dizendo para todos os rebanhos, para todos aqueles que estão no meio dos montes. Então, o Senhor, Ele está permitindo o quê? Um ensinamento santo do Senhor no reino, sobre o reino do céu, sobre todas as coisas. São cada palavra que o Senhor diz que são tão preciosas. Tem Mateus capítulo 5, versículo 34. Realmente o Senhor Deus disse, como o Senhor, vosso Pai, é perfeito, vós também sedes perfeitos. Quer dizer que esta palavra está ligada com a palavra anterior. Então, sedes perfeitos como o vosso Pai nos céus. Então, eu já disse no tempo passado para vocês também. Então, uma pessoa, como é que essa pessoa pode se tornar perfeita como o Senhor Deus Pai? Então, você ser perfeito quer dizer que você está completo. Nós somos muito fracos, nos faltam muitas coisas, é muito difícil obedecermos a palavra do Senhor Deus. Nós não conseguimos nem servir à vontade do Senhor Deus. Por causa de obras malignas, nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Então o Senhor, Ele salvou um pecador como nós, e Ele nos salvou. Tá, agora, já que eu me tornei filho do Senhor Deus, então como o Senhor, como o vosso Pai, realmente, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então precisa se tornar santo, perfeito, como o Senhor Deus, porque o Senhor, Ele não está somente dizendo, mas Ele também irá nos ajudar. Porque nós temos recebido a salvação não é por nossas forças. Toda a vivência após a salvação também não é pelo nosso esforço, pela minha força, mas é pela ajuda do Espírito Santo. E então, o Senhor Deus, Ele ter nos salvo, o objetivo final é para que nós possamos nos tornar como o Senhor Deus. Por que Ele nos fala dessa maneira? Porque nós podemos nos tornar assim. O Senhor, Ele não está dizendo coisas absurdas, impossíveis. Então, o Senhor, Ele está dizendo o que para nós? Realmente está bom você ser somente 10%, 20% igual a mim. Não, não é isso. O objetivo do Senhor Deus é se tornar como o Senhor Deus. Então, se é possível se tornar como o Senhor Deus ou não, realmente tudo isso nós precisamos saber, olhar conforme a Bíblia, para ver se é possível. Então, vamos ver versículo 43, capítulo 5, versículo 43 primeiro. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, realmente, vocês já ouviram para amar o teu próximo e odiar o teu inimigo, porque tem uma palavra assim na Bíblia. Eu acredito que os líderes dos judeus, os líderes, os doutores da lei ensinavam desta maneira na época. Mas isso está errado. O que ele está dizendo? Porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, amar os vossos inimigos? Realmente, será que isso é possível? Eu preciso orar por aqueles que me maltratam, aqueles que me perseguem? Aquelas pessoas que são como inimigos, como é que eu posso amá-los? Mas então, o Senhor Jesus, Ele disse para amarmos os inimigos. Então nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Por quê?
Porque o Senhor Deus fez desta maneira. Se olharmos em Romanos capítulo 5, nós ainda quando éramos fracos, então Cristo morreu por nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós ainda quando éramos inimigos. Quer dizer que nós, quando ainda éramos pecadores, estávamos para receber o julgamento do Senhor Deus. O Senhor, Jesus Cristo, morreu por nós. E Ele manifestou, provou o seu amor em nós. E se olharmos no versículo 10 também. Quando nós éramos inimigos. O Senhor Jesus, pela sua morte, nós fomos reconciliados. Quando nós éramos fracos, quando nós éramos pecadores. Cada momento mais indo para diante do Senhor Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus. Quer dizer que Cristo morreu por nós que éramos inimigos do Senhor Deus. Então nós somos pessoas que recebemos esse amor do Senhor Deus. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 11. Realmente, o Senhor Deus, Ele nos amou. E esse amor é para que nós possamos nos conhecer. Que Ele nos amou a nós. Então, quanto o Senhor Deus, Ele nos amou. Então, nós somos tão fracos que não podemos nem viver 1000 anos pelo Senhor. Então, nós somos pecadores imundos que precisamos receber todo o julgamento e o castigo do Senhor Deus. Nós éramos realmente pecadores, inimigos do Senhor Deus. Mas o Senhor, Jesus, Ele morreu por nós, que éramos inimigos do Senhor. Onde que existe um maior amor do que este? Até por isso que nós, que éramos inimigos do Senhor Deus, agora podemos ser reconciliados com o Senhor. Então esse Senhor, Ele fez desta maneira. Este é o Senhor Deus, nosso Pai. Quem manifestou este amor é o Senhor Jesus. Então por isso, que em 1 João, capítulo 4, versículo 5, realmente o amor do Senhor Deus, Pai, se manifestou a nós. Ele realmente manifestou o seu Filho unigênito para nós. Realmente, aqui nisso consiste o amor de Deus. Realmente, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou a nós. Quer dizer que o Senhor Deus nos permitiu o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Por quê? Porque Ele nos ama. A resposta é o amor. É por isso que o amor do Senhor Deus não é algo compreensível pelos nossos pensamentos. O amor do homem, ele é tão instável, ele é tão condicional. Então eu preciso amar a quem me ama, eu preciso realmente odiar a quem eu odeio, o meu inimigo. Isso qualquer um pode fazer. Isso não é amor do Senhor Deus. Realmente o Senhor Jesus, ele quando foi crucificado na cruz e morreu, então, todos, realmente aqueles romanos, eles açoitaram o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue, ele estava recebendo todo o castigo, todo o sofrimento na cruz. Mas o que o Senhor Jesus disse? Realmente ele disse, Senhor, por favor, amaldiçoe todos eles, mate todos eles. Falou dessa maneira? Não. O Senhor disse para ter misericórdia deles, porque o Senhor, ele orou pelos seus inimigos. Então esta palavra, realmente o Senhor, ele disse continuamente para nós. Então quem é esse Senhor? Realmente o que o Senhor ele está nos ensinando para nos parecermos com Ele? Em versículo 45 também, se olharmos. Vamos ler todos juntos. Porque faz que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, Senhor Deus, Pai, realmente que estás no céu, nós precisamos ser como Ele. Porque o sol dele se levanta para bons e maus. A chuva cai sobre justos e injustos. Realmente não existe essa diferenciação, mas em nós. Ao Senhor Deus Pai que está nos céus, realmente nós seremos filhos do Senhor Deus nos céus? Quer dizer que nós, o que temos a evidência que somos filhos do Senhor Deus. Então o filho, ele se parece com o pai. Então já que ele tem a DNA do pai, o formato é parecido, a maneira de agir, o jeito de falar, pensar é parecido com seu pai, vai se parecendo. E podemos ver algumas pessoas que falam,
Nossa, eu olhando para você lembro do seu avô, como você se parece tanto. O jeito de falar, o jeito de andar. Então tem pessoas que falam assim. Mas então, nós todos temos o DNA do Senhor. Com o nosso instinto original, nós não podemos ser assim. Mas o Espírito Santo nos faz compreender o amor do Senhor Deus. O Espírito Santo nos permite o amor do Senhor Deus para nós. O Espírito Santo permite o coração de Cristo para nós. Ele nos permitiu a força para podermos obedecer à palavra de Deus. Com a condução do Espírito Santo do Senhor, tudo isso é possível. Então não é pelas nossas forças. Então nós precisamos pensar, nossa, como é que podemos ser assim? Claro que podemos fazer assim. Cada momento mais, quando formos crescendo, você crescer, quer dizer que você está se parecendo com Cristo. Então algumas pessoas, se olharmos para eles, então, a forma de falar, a forma de agir se parece com o diabo. Se olharmos o jeito de eles agirem, realmente como dá medo. Porque dentro dele está o diabo. Então Caim, ele é a imagem do homem maligno. Que ele matou o seu irmão, apedrejado. Ele é o primeiro homicida. Dentro de Caim, quem trabalhou foi o diabo. Dentro das pessoas que não nasceram de novo, o espírito do diabo atua. Durante milhares de anos, nós fomos pegos pelo poder, domínio do espírito do diabo. E nós estamos o quê? Normais, estamos naturais, estamos acostumados. Porque durante muito tempo isso não se some, isso foi mantendo, mesmo após a nossa salvação. Então, realmente, para pecar nós somos rápidos, mas para obedecer a palavra do Senhor Deus é tão difícil. Nós somos realmente tão inúteis, tão preguiçosos. Por quê? Porque durante muito tempo nós estávamos pegos pelo espírito do diabo. Quer dizer que ainda nós estamos acostumados. Qual é a força para vencer disso? Então quer dizer que o poder do espírito, ele vence a carne, vence o espírito do diabo. Quanto mais na nossa vida de fé ela vai crescendo, mais a concupiscência carnal vai sendo derrubada. E assim, a personalidade de Cristo pode vir a mim. E então, quer dizer que nossos corações, quanto mais ele vai mudando, mais a nossa vivência vai ficando natural. A forma de pensar, a forma de agir. Como o apóstolo Paulo ele já havia nos dito. Ele disse realmente antes eu era como uma criança, toda a forma de falar, todo o jeito de pensar e agir era como uma criança. Então, mas eu agora como um adulto deixei a minha juventude, eu deixei como as formas da criança. Quer dizer que ele diz que antes o jeito de pensar, o jeito de agir era como uma criança. Mas agora um adulto, ele joga fora a sua criança dentro de si. E então, cada momento mais precisa ir crescendo e precisa ir mudando. Quer dizer que assim vai se tornando a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que nós todos vamos nos tornando como o Senhor. Então quer dizer que assim nós precisamos nos tornar filhos do Senhor Deus. Realmente que estás nos céus. Nós podemos nos tornar como o seu filho. Não é mesmo? Não é verdade? Então você, realmente, isto é a evidência que você mostra que você é filho do Senhor Deus. Então em Romanos capítulo 4, versículo 14, ele diz realmente como a glória do Senhor Deus, porque nós somos filhos do Senhor Deus. Então nós realmente não recebemos a glória do Senhor Deus e assim nos tornamos filhos do Senhor Deus. É porque nós somos filhos do Senhor Deus, então podemos receber toda a graça do Senhor Deus. Ele nos permitiu essa dignidade. Então essa palavra vocês precisam realmente considerar como uma palavra bem séria. Então toda essa palavra o Senhor, ele fez manifestar para todos os seus santos. Então como o Senhor, ele permite o sol, a chuva para os bens ou os maus, para toda a criação, então seja para os bons, seja para os malignos, seja para os conhecidos diante do Senhor Deus ou não.
O Senhor Deus, Ele permite a chuva. Então, seja para os justos, seja para os malignos, para os maus, o Senhor permite a chuva. Quer dizer que é a graça que o Senhor Deus Ele está nos permitindo. Quer dizer, mesmo que nós não conheçamos a Deus, Deus Ele nos permite toda essa sua graça para que nós possamos conhecer ao Senhor Deus, porque nós estamos usando toda essa criação do Senhor Deus, estamos respirando este ar, nós estamos convivendo, comendo dessas coisas deste mundo. Então, mas o Senhor Ele está dizendo, já que eu que te permite essas coisas, para de respirar. Ele fala dessa maneira? Não. Até o final, para o maligno ou para o bom, o Senhor Ele está permitindo o seu sol, Ele está permitindo a sua chuva, Ele está permitindo todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele ama. O Senhor Jesus já sabia que Judas iria vendê-lo, desde o início. Ele já reconhecia, já sabia quem era o homem que iria vendê-lo, mas o considerou como seu discípulo. Então, porque o Senhor sabia que ele amava o dinheiro, mas deixou para que ele guardasse o dinheiro? O Senhor, ele o sabe, mas o Senhor, ele não o desconsidera dessa maneira. O Senhor ama até o final. É por isso que em Romanos capítulo 14, também realmente o Senhor Jesus, realmente ele já soube também que ele estava próximo de subir aos céus. Então, realmente, ele amou os seus discípulos como realmente ele iria amar os filhos do Senhor Deus até os confins da terra. Então, se olharmos em Romanos capítulo 14 em diante, nós podemos ver o Senhor Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés de Judas também. Os discípulos, todos eles estavam realmente tontos, estavam confusos, olhando o Senhor Jesus vindo, se agachando, lavando os pés deles. Porque isso é o que um servo faz diante dos seus donos. Então Judas, quando colocou seus pés para o Senhor Jesus lavar, será que o Senhor Jesus falou, tira seu pé daqui? Foi desse jeito? Não foi assim. O Senhor também pegou o pão, molhou no vinho, e isso mostra o que? Representa o amor, e entregou para Judas. Judas, até o fim, ele negou este amor do Senhor. Então, mesmo ele sabendo que iria negar o Senhor o amou. Judas, até o fim, negou o amor do Senhor. Até o fim, ele não se arrependeu. Uma pessoa que realmente vai para o inferno não é porque o Senhor Deus não o amou. Então, mas como nós já sabemos, realmente mesmo quão grande meu pecado seja, realmente o amor do Senhor é maior que o nosso pecado. Então, Ele pode lavar o nosso pecado eternamente, eternamente, eternamente e ainda sobra. Não tem nenhuma pessoa que vá para o inferno por causa do pecado. Também não existe nenhuma pessoa que vai para o céu por causa das obras boas. Realmente nós todos estamos vivos é por causa do amor do Senhor Deus. Nós seremos considerados como seus filhos também é a vontade do Senhor Deus. Tudo isso é a vontade do Senhor Deus. Então, se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 5 também, realmente o amor do Senhor Deus, realmente ele precisa ser despejado em nosso coração. Realmente quando o Espírito Santo ele vier, quer dizer que nós recebemos o Espírito Santo que veio do Senhor, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, para que possamos compreender o amor do Senhor Deus. Então, algumas pessoas falam, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Mas as pessoas só falam, morreu. Jesus morreu por mim. Obrigado. Eu ouvi durante 10 anos essas palavras. Eu conhecia isso. Mas, mesmo que eu soubesse essas palavras, o pecado continuava no meu coração. Todos os dias eu pedia para que o Senhor me perdoasse. Quer dizer que eu não compreendia esse amor do Senhor Deus no meu coração. Mas então, eu pude compreender esse amor tão surpreendente do Senhor, que foi manifesta na cruz, para mim. Então, realmente, para uma pessoa que ele não ama, uma pessoa que ele nem conhece, como é que ele vai dar o seu filho para morrer por ele? Não existe nenhum amor tão grande assim para o seu amigo. Não existe nenhuma pessoa que dá a sua vida para uma pessoa amada. Realmente não existe nenhum amor maior do que este. Então, esse amor, o Senhor, Ele o fez. O Senhor, Ele permitiu esse amor para nós. O Senhor amou o mundo de tal maneira. O Senhor amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna.
Quer dizer que para que eles não vão para a perdição, mas que possam ter a vida eterna. Quer dizer que pegava eles e levava diretamente para os céus. Então, o ladrão, o salteador de um lado, enquanto estava crucificado com o Senhor Jesus, alguns minutos antes de morrer, ele compreendeu que ele era pecador. Ele teve medo diante do Senhor Deus. Ele pensou no julgamento que ele iria receber. E assim ele pediu para que o Senhor Jesus se encarregasse do seu espírito. E o Senhor Jesus disse o quê? Claro, hoje mesmo você estarás no paraíso comigo. Aquele malfeitor ter recebido a salvação, nós temos recebido a salvação, não tem diferença. Tudo isso é grande amor do Senhor Deus. Após termos recebido a salvação, a nossa vida de fé, a nossa vivência de receber o amor do Senhor Deus, tudo isso é o resultado do amor de Deus. É por isso, segundo Coríntios capítulo 5, realmente ele disse que o amor do Senhor Deus, ele nos aprisionou, ele nos realmente prendeu, ele nos comprou. Quer dizer que prender, quer dizer que nós estamos presos, estamos sendo levados pelo amor do Senhor Deus agora. O apóstolo Paulo, ele era o homem que fazia o trabalho, estava na frente de perseguir aqueles que amavam o Senhor Jesus. Ele tomou a frente para matar o diácono Estevão. Mas então, o Senhor chamou a Saulo que perseguia o Senhor. E mudou o nome dele, deu o nome de quê? Apóstolo Paulo. Se nós pensarmos neste amor, realmente Paulo, ele disse que ele estava preso pelo amor do Senhor. Ele se tornou escravo do amor do Senhor. Eu já não tenho mais liberdade no amor. Eu agora sou servo. Como eu posso ter liberdade? O amor do Senhor, ele nos comprou e nos levou. Agora está nos levando até o reino dos céus. Este grande amor do Senhor, quanto poder ele tem. Após nós termos recebido a salvação, nós precisamos guardar esse grande amor nas profundezas do nosso coração e guardar. Este amor do Senhor Deus não é amor para se esconder somente, mas também precisa manifestar. Uma água empoçada, ela apodrece rápido. A água precisa transbordar, precisa sempre estar em movimento. Por isso o homem precisa dar e dar e dar até sem parar. Então este amor, dentro da nossa vivência, de todo o nosso coração, nós precisamos manifestar. Quer dizer que esse amor do Senhor Deus, ele foi derramado dentro de nós. Onde está esse amor do Senhor Deus? Está dentro de mim. Por isso, que agora nós não amamos somente aqueles que nós amamos, que me amam, mas nós precisamos amar também os nossos inimigos. Quer dizer que esta é a palavra, esta é a vontade do Senhor Deus. Tá, até que cheguemos a este ponto, nós todos precisamos orar, nós precisamos fazer o máximo que podemos. Por que nós não conseguimos fazer assim? Então o Senhor Deus completo. Realmente nós precisamos sedes vós perfeitos, como o vosso Pai. Então quer dizer que o Senhor, ele deseja, ele pede para que nós sejamos perfeitos como o Senhor. Ele não disse para, se pareça só um pouquinho com ele, não foi isso. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2, versículo 5. Versículos 5 e 6, vamos ler todos juntos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, qualquer um que guardar a palavra do Senhor, ele tem o verdadeiro amor do Senhor dentro dele. Então, o amor do Senhor Deus. O que é o amor do Senhor Deus? É guardar a palavra do Senhor Deus. Se nós amamos ao Senhor Deus, guardamos a sua palavra. Em João capítulo 14, o Senhor, ele disse, quem ama a mim, ele guarda a minha palavra. Então, as palavras que eu digo não são minhas, mas são a palavra do Senhor Deus Pai.
Quem ama a mim, ama as minhas palavras. Então, realmente, se nós amamos ao Senhor, nós precisamos guardar a palavra do Senhor, não é mesmo? Então, os 10 mandamentos. Se nós dividimos em dois, quer dizer o quê? É usarmos todo o coração, toda a vida, toda a força, todo o esforço. Para quê? Para amar o Senhor Deus. Então, quanto que precisa amar o Senhor Deus? Dando todo o seu coração, toda a vontade. Eu preciso abandonar toda a minha vontade. E falar assim, oh Deus, Pai, realmente não faça conforme a minha vontade, mas faça conforme a sua. Preciso largar a minha vontade. Precisa ser conforme a vontade do Senhor Deus. Com toda a vontade do Senhor Deus. Com toda a força. Com toda a vida. Quer dizer que é tudo. Assim amar ao Senhor. Então por que precisamos amar o Senhor dessa maneira? Então como o Senhor ele nos amou primeiro com todo o seu amor. Quer dizer que nós não amamos ao Senhor Deus, mas o Senhor ele nos amou primeiro, a nós. Realmente com toda a força, com todo o coração. Ele ter permitido o seu Filho para nós. Quer dizer que o Senhor ele morreu por nós, não tem diferença. É por isso que em Atos, realmente ele disse que o Senhor, ele não derramou o sangue. Ele não disse o Senhor Jesus derramou o sangue, mas ele fala o que? Deus derramou o seu sangue. Porque é o mesmo Senhor. Já que o Senhor ele nos amou com toda a vida, ele tem o direito de nos pedir isso. Senhor Deus Pai, que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, Ele salvou a nós, pecadores, tão imundos, tão sujos, mas Ele deu toda a sua vida, toda a sua força para nos salvar. O que nós podemos fazer? É tão pouco, mas mesmo assim o Senhor está nos pedindo. Por quê? Porque nós podemos fazer isso. E assim, aquele que guarda a palavra do Senhor Deus, ele realmente se torna perfeito como o Senhor Deus. Então não pode realmente, só porque você agora realmente tem um amor do Senhor, você vai viver escondendo esse amor do Senhor Deus. Você precisa dar o máximo desse amor do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele ser amor, quer dizer que nós temos o quê? Agora a personalidade de Cristo. Não é que o Senhor Deus tem muito amor. Então o Senhor Deus, ele é o amor em si. Quer dizer que isso é a personalidade de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele é o exemplo do amor. Quer dizer que o amor de Deus se manifestou dessa maneira. Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele realmente manifestou o seu amor por nós. Por isso que esse amor do Senhor Deus, ele foi manifesto realmente. E quem o fez? Foi o Senhor Jesus. Por isso que as pessoas que receberam esse amor do Senhor, as pessoas que guardam este amor do Senhor Deus, eles podem manifestar que tem um amor do Senhor dentro deles. Através da vida do Senhor Jesus, nós podemos ver como o Senhor Deus ele nos amou. E assim, ao obedecermos a palavra do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus está dentro de nós. Quer dizer que isso é a prova, a evidência que nós precisamos manifestar. Quando nós obedecemos verdadeiramente a palavra do Senhor Deus. Então essa palavra do Senhor Deus, ela se torna verdadeira dentro de nós. Então nós estamos cheios do Espírito Santo. Quer dizer que estamos cheios pela personalidade de Cristo. Que nós nos obedecemos diante do Senhor. Quer dizer que isto é o amor. Quer dizer que God is love. É o ponto mais importante. Onde está esse amor do Senhor Deus? Será que está somente dentro do Senhor? Será que está somente dentro do Senhor Jesus? Está dentro de nós também. Pelo Espírito Santo, este amor do Senhor foi plantado. O amor, cada momento mais, ele vai se maturando. Um homem e uma mulher. Eles se amaram e eles se casaram, não é? Enquanto vai vivendo, podemos ver que surgem problemas.
Surgem dificuldades porque como o rosto é diferente, como homem e mulher têm as personalidades diferentes, têm realmente culturas diferentes, têm ambientes diferentes onde eles viveram. É por isso que tem diferenças. É por isso que eles realmente brigam, eles odeiam, e eles começam a falar, eu não sei porque que eu casei com você, querem se divorciar. Então isso é um amor que falta, um amor que falta muito. O amor, na verdade, você não busca a sua carne, não busca a sua vontade. O marido por mim e o marido pela esposa. Realmente mais do que ele pedir, eu preciso pelo meu marido, ou eu preciso pela minha esposa. Precisa ser assim. O amor é perfeito, o amor precisa ser cheio. Não busca o seu benefício. Olha o benefício de quem? Do próximo. Então ele diz que o que? Não é individualista. Ele é o que? Coletivo. O amor, ele não busca, não pensa nas coisas malignas. Ele quer dizer que é para guardar o que? As coisas que fizeram bem para ele. Mas as pessoas gostam de guardar as coisas que fizeram mal para ele. E isso que é o problema. Quando surge o problema, ele começa a lembrar até das brigas que tiveram há 10 anos atrás. Fala, nossa, você fez isso naquele dia. Eu sabia que você era assim. Então não pode ser assim. Então precisamos acreditar em todas as coisas. Precisamos acreditar que todas as coisas irão dar certo. Nós precisamos aguentar todas as coisas. Nós precisamos desejar que todas as coisas dê certo. Nós precisamos guardar todas as coisas. Nós precisamos perseverar. Até quando? Até o fim. E então, o próximo ele pode saber este amor e assim ele pode manifestar. Então realmente nós precisamos servir ao próximo como nós desejamos ser servidos. Então realmente quem nos amou entre nós e Deus? Foi Deus que nos amou primeiro. Então quando nós compreendemos esse amor do Senhor Deus, é que nós recebemos este amor do Senhor Deus. Eu amo ao Senhor. Já que eu amo ao Senhor, eu obedeço ao Senhor. Já que eu amo ao Senhor, eu posso odiar o pecado. Já que eu amo ao Senhor, qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, eu posso viver pelo Senhor, eu posso morrer pelo Senhor. Quer dizer que tudo é pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele me amou primeiro. Então se eu desejo ser servido, o que acontece? Eu não quero servir. Então realmente o Senhor, Ele, como Ele me amou, Ele também deseja receber o amor. Então realmente é tão triste uma pessoa que só dá amor, mas não recebe, não é? Então nós precisamos aprender a receber, mas também precisamos aprender a dar este amor do Senhor. Quer dizer que é o quê? Um triângulo. É ida e volta. Então no amor não existe mentira. As pessoas pensam no seu próprio benefício. As pessoas calculam. E isso não é um amor verdadeiro. Isso é um amor falso. Então o amor, ele não calcula. Então se você deseja ser servido, você precisa aprender a servir o próximo. Então como o marido tenta servir mais a esposa melhor ainda para o marido. Então isso primeiro precisa ser aplicado na nossa vivência. Porque as coisas boas que se fazem realmente retornam para nós, mas as coisas erradas também. Vocês não sentem isso? Precisam sentir isso. E assim, nós todos, já que recebemos o amor do Senhor Deus, nós amamos ao Senhor Deus. Já que nós amamos ao Senhor Deus, nós precisamos viver pelo Senhor Deus. Então, já que nós amamos ao Senhor Deus, vivemos pelo Senhor, não vivemos por nós. Então, verdadeiramente esse amor foi aplicado em nós. Então, nós precisamos saber que nós estamos dentro de Cristo. Já que nós guardamos a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então, eu obedecendo a palavra do Senhor Deus é a evidência de que eu estou dentro do amor dele. Então, o Senhor, ele sempre está dentro de mim e eu sempre estou dentro do Senhor. Quer dizer que eu dentro do Senhor, o Senhor dentro de mim. Eu e o Senhor nos tornamos um. Então nós precisamos saber que nós estamos nele.
Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então eu estou dentro do Senhor e o Senhor dentro de mim. Como o Senhor agir, eu preciso agir. O Senhor, ele não somente me salvou. O que ele realmente fez para nos salvar? Para nós podermos viver como ele, para agirmos como ele. Ele não somente nos salvou para nos dar essa vida, mas sim para que nós possamos nos tornar o corpo para esse trabalho desse evangelho. Todo esse trabalho feito pelo Senhor Jesus. Nós vamos pensar e falar: o Senhor Jesus fez tudo isso porque ele é filho de Deus. Nossa, brilhante, mas eu não consigo. Não, não é isso. Nós fomos salvos. O Senhor manifestou esse trabalho para que possa nos mostrar como exemplo o que devemos fazer. E João capítulo 13, versículo 13. O Senhor Jesus, enquanto lavou os pés dos seus discípulos, o Senhor Jesus disse: realmente vós me chameis de mestre, de professor. Então eu sou Senhor e mestre, e eu lavo os vossos pés. Para que assim vós também possais lavar os pés de um dos outros, para que vós possais agir como eu agi. Quer dizer que o Senhor, ele está mostrando o exemplo que deve ser seguido. Então, como o Senhor Jesus fez, ele mostrou um exemplo a nós. O Senhor, o Criador de todas as coisas, o Senhor da nossa vida, ele lavou os pés daqueles discípulos. Os pés estão sujos. Quer dizer que ele mostrou o quê? Um exemplo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então nós precisamos receber o Senhor como exemplo. Para agirmos como o Senhor. Nós precisamos aprender mais da palavra. Nós precisamos obedecer mais da palavra. Para quem obedece, existe maior força para fazê-lo. Então, mesmo que aprendamos a palavra, então muitas dessas palavras precisam ser agidas, precisam se demonstrar na minha vida, no meu coração. Mas se eu não fizer assim, o Senhor não vai me permitir a próxima palavra. Para quem tem, o Senhor Deus permite mais ainda. Para quem não tem, o Senhor Deus toma até o que não tem. Algumas outras pessoas ficam durante muitos anos dentro da igreja, aprendendo a Bíblia, e depois quando você pergunta alguma coisa, ele não sabe. Ele já deve ter ouvido a palavra já dezenas, centenas de vezes, mas por que é assim? Porque não obedece. Não é dele. É preciso ler a Bíblia, aprender a Bíblia, mas se você não agir conforme essa palavra não é dele. É somente uma teoria, somente um conhecimento. Então, a Bíblia você aprende através da experiência. Quando você obedece um, você compreende dois. Quando você obedece a dois, cada momento mais e maior ainda. O Senhor, ele faz você compreender a mansidão também. Então, mais uma pessoa vai e aprende a Bíblia. E fala: nossa, pastor, você está pregando muito bem. Mas a palavra de hoje não foi tão bom assim. Você está aqui só para assistir ao culto? Você está para assistir o culto? Dentro dessas palavras, não tem palavras que chegaram ao seu coração. O Espírito Santo faz compreender. Então, essa palavra que você compreendeu, você precisa guardar. Então, é preciso guardar. Então, mas se não guarda, não existe nenhum benefício. Então, quem permanece nele, também façais vós também como ele. Então, como o Senhor agiu, como o Senhor fez, nós também precisamos fazer. Como é que nós podemos nos tornar perfeitos como o Senhor Deus? É possível. Não é pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Cada momento mais precisamos nos tornar como o Senhor. Então, cada momento mais como o Senhor. Então, quando o Senhor vier, todo o nosso corpo vai ser transformado como o do Senhor. Como em Filipenses capítulo 3, o nosso corpo tão fraco, tão inútil, ele vai se tornar um corpo de glória diante do Senhor Deus. Então, como um besouro, durante 7 anos, uma larva, durante 7 anos,
se passando dentro do chão e depois ele se torna o quê? Uma cigarra. Tem todo um processo para se tornar uma cigarra. E por fim, tirando a sua última veste, a última casca, se torna uma cigarra. Então, o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa vivência, cada momento mais precisamos nos parecer com o Senhor. E na vinda do Senhor, nosso corpo todo precisa ser transformado como o dele. Não é? Então, uma larva que não se tornou uma cigarra, se você ainda corta a casca dela e tira, será que ela consegue se tornar uma cigarra? Ela vai gritar, ai! Não é automático esse processo de se transformar numa cigarra. Ele precisa ir tirando devagar e transformando dentro da casca, dentro do casulo. É por isso, quando nós formos diante do Senhor Deus, o nosso corpo também, como o do Senhor, com um corpo glorioso, um corpo eterno, um corpo que jamais perece, um corpo transformado. Então esse é um objetivo que nós precisamos percorrer. Vamos procurar Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 12 até o versículo 15 eu irei ler. Mateus capítulo 12 até o versículo 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tá, esta oração que o Senhor ensinou. Então, eu já disse pela primeira vez, do Pai nosso que estais nos céus. Uma pessoa que recebeu a salvação. Esta oração foi dada para quem recebeu a salvação. Quem não recebeu a salvação não tem como chamar Deus de Pai. Aqui está falando como é que um cristão deve fazer. Então, como nós perdoamos a ofensa daqueles que cometeram contra nós, que o Senhor também possa perdoar as nossas ofensas. Então por que que nós não temos mais o pecado, nós não iremos mais para o inferno, mas por que que nós precisamos pedir o perdão diante do Senhor? O Senhor Jesus, ele já perdoou nossos pecados eternamente. Ele pagou o valor, pagou o salário, o castigo do pecado. Ele pagou o valor deste pecado. O castigo deste pecado foi pago pelo Senhor Jesus. Após recebermos a salvação, pode ser que nós pequemos se nós desobedecemos a palavra de Deus. Mesmo conhecendo a palavra do Senhor Deus, você não obedece. Então, mesmo você sabendo o bem, você não o faz, também é pecado. Você odiar é o pecado também. Você ter um coração de prostituição também é pecado. Você fazer as coisas más também são pecados. Não obedecer a palavra de Deus é pecado. Então, esse pecado é odiado por Deus. Se você estiver com esse pecado no coração, não tem como estar em comunhão com Deus. É por isso que Isaías capítulo 59, a partir do versículo 1. Então, mesmo que vocês realmente ouçam, vocês não ouviram. Mesmo que eu diga. Não é porque minha mão é pequena e eu não pude ajudar. Mas é porque o pecado está criando uma divisão entre eu e vós. Não deixando vós ouvir as minhas palavras. Após recebermos a salvação, quando nós pecamos, não é que a salvação é perdida. Nossa comunhão com Deus é quebrada. O Senhor Deus não tem como nos ajudar. Então olhem para o celular de vocês quando acaba a bateria. Não tem como ligar para os outros. As pessoas se esforçam para tentar consertar, ou vai ali, carrega o seu celular. Se esforçam para isso, mas a relação com Deus, a ligação com Deus está quebrada. Mas aí, não está nem aí. Nossa, será que Deus está ouvindo minha oração ou não? Não está nem aí para isso. Que oração é essa?
Por isso, que após receber a salvação, todo pensamento através do seu coração, sua vontade, suas ações também. Então é por isso que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, nós precisamos confessar o nosso pecado. Então que o Senhor realmente possa perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos as ofensas daqueles que realmente praticaram as ofensas contra nós. Então primeiro, como o Senhor perdoou tanto do nosso pecado, todos os nossos pecados foram perdoados eternamente. Então, mas se uma pessoa ela faz um pouco de errado comigo, eu não consigo perdoar? Então uma pessoa, ele fala, não, eu não posso perdoar o pecado dessa pessoa. Ah, eu não estou aguentando mais. Tu vai fazer o quê? Então Pedro disse, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Será que 7 vezes? O que o Senhor Jesus disse? Ele disse 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 é quanto? Isso, o Senhor não está dizendo a resposta exata, um número. Ele está dizendo eternamente, infinitamente você deve perdoá-lo. Então, porque isso não é amor do Senhor Deus se você não perdoar. Então, como o Senhor nos perdoou, nós precisamos perdoar também. Tem tantas palavras assim na Bíblia. Então, dentro de Cristo, que nós possamos perdoar os pecados dos outros, como o Senhor nos perdoou. E nós também, quando confessamos os nossos pecados, então o pecado que as outras pessoas realmente não conseguiram resolver esse problema, o pecado que eles cometeram contra mim, então eu preciso orar para resolvê-lo. Se eu tiver um coração de não conseguir perdoar o próximo, como é que eu posso pedir ao Senhor Deus para perdoar os meus pecados? Então, em Mateus capítulo 5, versículo 23. Vamos ler todos juntos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, você apresentar a sua oferta, quer dizer que você está dando o culto ao Senhor Deus. É o culto ao Senhor Deus que você está fazendo. Então, toda a nossa vivência diante do Senhor Deus é uma vivência, uma oferta viva ao Senhor. Então, quando nós estivermos orando diante do Senhor, nós estivermos fazendo alguma coisa, realmente nós podemos ser. Pode ser um momento que nós lembremos de que nós tenhamos alguma coisa para se reconciliar com o irmão, ou o irmão tenha errado contra mim, tem algum problema para ser corrigido. Mas então, nesses momentos, você precisa deixar a sua oferta na frente do altar e ir resolver, reconciliar-se com teu irmão. E depois disso, dar a oferta. Então, o que isso quer dizer? Então, quando você tem algum problema com aquele irmão, então o Senhor Deus está dizendo primeiro, vai resolver aquele problema. Se você está tentando orar, ei, você tem os pecados escondidos no seu coração. Você tem os pecados que você está guardando escondidos no seu coração. Então tem coisas que realmente você está sendo murmurado, que seu irmão está realmente com ódio, está com raiva, está triste por causa de você. Então, esse pecado que eu tenho contra o meu irmão é algo que faz uma divisão contra Deus e eu. Uma pessoa, se ele pecou contra mim, eu preciso perdoar esse pecado, para que o Senhor também possa me perdoar de igual maneira. Não é mesmo? É por isso que disseram que eram duas coisas. Então, como o Senhor ele já perdoou nossos pecados eternamente, completamente, com esse mesmo coração nós precisamos perdoar. Então não existe nada que não possa ser perdoado. Depois, quando nós estivermos orando diante do Senhor Deus, nós precisamos orar assim. Então, Senhor Deus Pai, realmente eu perdoo o pecado do próximo, que o Senhor possa perdoar o meu pecado também. Se tiver algum coração de não conseguir perdoar,
realmente o Senhor ele não irá me perdoar. Por isso, então se nós perdermos as ofensas do próximo, o Senhor ele irá perdoar as nossas ofensas também. Mas se nós não perdoarmos as ofensas do próximo, o Senhor Deus Pai, que estás nos céus, ele não irá perdoar as nossas ofensas. Então se nós tivermos o coração de não conseguir perdoar, nós falamos, nossa, aquele maldito, e fica guardando isso no coração, esse ódio. Então já que você odeia, eu também odeio. Então começa a brigar um contra o outro. Então, odiando ou não, eu preciso perdoar aquela pessoa. Mesmo que essa pessoa me persiga, eu preciso orar, preciso perdoar. Esse é o coração de Deus. Será que é possível fazer isso? É possível. Com o coração de Cristo. Vamos procurar Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 35. Versículo 35. 35 e 36, vamos ler todos juntos. Amais, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, realmente são temas similares. Então, nós precisamos amar os nossos inimigos. Então, fazer o bem quer dizer que se o inimigo estiver com fome, você dá de comer. Se estiver com sede, dá de beber. Então, quem está me perseguindo, não somente preciso realmente murmurar, mas eu preciso fazer o quê? Amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, fazendo assim, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dessa pessoa, como em Romanos capítulo 12. Amontoar a brasa sobre a cabeça dessa pessoa é fazer com que ela se envergonhe depois. Então nós precisamos emprestar sem esperar nada. Então o que isso quer dizer? É para dar. É para você permitir a graça. Então, fazendo assim será grande o vosso galardão. Então quer dizer que o Senhor Deus ele está para permitir um grande prêmio para nós. Então quando nós recebemos a recompensa do Senhor Deus, nós desejamos, não é, enquanto vivemos neste mundo. Para aqueles que obedecem à palavra do Senhor Deus permite o seu galardão. De 1 Coríntios capítulo 3, o Senhor ele diz: tudo o que façamos, não façai pelos homens, mas façais diante do Senhor. Então é preciso entregar tudo ao Senhor. Então, porque nós precisamos servir ao Senhor. Então, não é para fazer como se fizéssemos aos homens. Seja para em casa, seja no trabalho, tudo para o Senhor. Então, por quê? Porque esta é a evidência de que eu sou cristão. Então, precisamos saber que iremos receber o galardão do Senhor. Então, este galardão, realmente mesmo que eu faça, parece que está tão perdido. Tem pessoas deste mundo que mesmo que façamos alguma coisa por eles, eles não fazem nada por nós. Mas o galardão sobre estas coisas, o Senhor, Ele diz que irá nos permitir. Seja no trabalho. Tem pessoas que somente tampam os olhos. Ficam fingindo que estão trabalhando bem somente quando está o dono, o empresário na frente deles. Mas quando não está mais sendo observado, ele vai e trabalha do jeito que ele quer. Ele começa a pensar, ah, será que eu preciso me esforçar mesmo? Então isso não é realmente como o cristão deve agir. Esse não é o comportamento do cristão. Então nós precisamos ser o quê? Realmente precisamos ser fiéis no que fazemos, para que nós possamos estar diante do Rei, diante do Senhor Deus.
Então, o empresário, ele está olhando, ele sabe quem está fazendo, quem está sendo fiel no seu trabalho ou não. Eu já vi diversas vezes coisas assim, é verdade. O Senhor Deus, ele está observando isso melhor do que nós. Então, mesmo que o homem não consiga recompensar em nada, então nós precisamos saber que a recompensa recebemos do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus está olhando. Então, o Senhor Deus está falando se está bom ou não. Então, quando nós estivermos diante dos olhos do Senhor Deus, nós podemos receber o prêmio diante do Senhor. Não importa o que o homem diga, é só você for bom diante do Senhor Deus. Então, se fizerdes assim, serás grandes o vosso galadão. E serás filhos do grandioso, do Altíssimo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso é a evidência de que você é filho do Senhor Deus. Então, o filho do Senhor Deus, ele ama os seus inimigos. Seja as pessoas conhecidas por Deus ou não. Seja para aqueles que estão perdidos ou não. Para todos, maus ou bons, o Senhor Deus permite a sua graça. Então, seja para os desconhecidos, seja para os malignos, o Senhor Deus é misericordioso. Quer dizer que ele permite a misericórdia. Quer dizer que tem um coração largo para com eles. É o coração da mãe. É parecido com o coração do Senhor. Então, o bebê chora, ele come, faz cocô, ele faz xixi, suja a fralda, tudo a mesma coisa. Será que a mãe, por não gostar disso, ela expulsa o menino de casa? Não é. Então, você tem misericórdia, quer dizer que você tem pena. Você tem o coração de perdoar. O coração de querer dar. Então, como o coração misericordioso, vosso Pai, vós também precisam ser misericordiosos. Quer dizer que ter misericórdia, precisa ter pena, precisa ter cuidado. Tudo isso é o mesmo tema. Por isso, cada momento mais o Senhor está dizendo que nós precisamos nos tornar como Ele. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para os com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, como diz na palavra anterior, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, está próximo o fim de todas as coisas. Essa é a palavra mais realmente adequada para o nosso tempo. Está mais próximo cada momento do fim. Quer dizer que o conhecimento é desenvolvido, a medicina, a arte, o conhecimento, a ciência e também o pecado do ser humano. Ele tem um amor que se esfria. Ele vai contra os seus pais. Ele nega os seus irmãos. Ele nega toda a sua família. Então vive de uma forma tão realmente agressiva. Então, mas quanto mais fordes assim, esse amor que nós recebemos diante do Senhor Deus, nós precisamos colocá-lo em prática. Então nós precisamos nos amar com o maior esforço que nós temos. Então o mais importante é o amor. Eu lembro que no retiro de verão passado, eu disse, para nós colocarmos em prática o amor de Deus. Então se nós não colocarmos em prática o amor do Senhor Deus, então como em Romanos capítulo 3, realmente se mesmo que façamos tudo e não tiver amor, quer dizer que não existe benefício algum. Então mesmo que eu entregue meu corpo para o fogo, se não tiver amor, realmente de nada é o benefício. Tem como você jogar o seu corpo no fogo mesmo você não tendo amor? Realmente mesmo sem amor é possível que façam isso. Esse amor quer dizer que somente tem o benefício quando você ama verdadeiramente diante do Senhor Deus. Então isso não é por você fazer uma boa obra,
Tem pessoas que por causa de boas obras querem ir para um lugar bom. Tem muitas pessoas que satisfazem com a sua própria justiça. E também, então, fazer o bem seja pelo Espírito. Então eu poder morrer pelo próximo. Então quer dizer que eu posso fazer isso mesmo sem amor de Deus. Então em 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 3 em diante aparece esse tipo de amor. Quer dizer que essa é a personalidade do cristão. E então, é por isso que mais do que qualquer coisa nós precisamos amar com todo o nosso coração, com todo o esforço. Então qual é a característica desse amor? A característica desse amor é poder cobrir todos os pecados. O Senhor, Ele nos amou. O Senhor, Ele permitiu seu Filho unigênito para nós, para a morte de cruz, e assim cobriu os nossos pecados. Ele cobriu os nossos pecados. Então, por Adão e Eva, o Senhor, Ele vestiu as roupas de couro de animal. Matou um animal, foi derramado o sangue de um animal para vesti-los. Então, primeiro, o Senhor, Ele cobriu os nossos pecados. Então, quem tem os seus pecados encobertos, realmente é bem-aventurado. Então, o amor é encobrir. É cobrir. Então, é cobrir esse pecado. Então, o Senhor, Ele cobre os nossos pecados. Então, da mesma maneira, nós. Não é para nós ficarmos falando as coisas, realmente, imperfeições dos outros, achar alegre ficar fazendo uma coisa dessas. Se eu estou fazendo uma coisa dessa, eu preciso pensar que o meu coração tem alguma coisa errada. E é por isso nós precisamos manifestar essa misericórdia do Senhor. Vamos procurar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 32. A partir do versículo 32. Até o capítulo 5, versículo 2. Então, Efésios capítulo 4, versículo 32, até o Efésios capítulo 5, versículo 2. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então nós precisamos permitir a graça. Não é para julgar uma pessoa porque ela tem muita desconfiança. Nós precisamos ajudar para que essa pessoa possa crer. Aqueles que forem fracos na fé, nós precisamos segurar eles. Nós precisamos ter realmente misericórdia, nós precisamos ter pena. Por quê? O que que você precisa ter tanta pena nessas pessoas? Então, carnalmente tem pessoas que são bem coitadas. Mas o cristão, enquanto vive neste mundo, existem muitas tribulações, não é mesmo? Então, o cristão que recebe toda essa tribulação, se um não tiver pena do outro, quem é que vai ter pena de nós? O Senhor Deus, Ele tem pena de nós. Como o Senhor, Ele tem pena de nós, nós também precisamos ter pena dos outros. Então, mesmo as coisas erradas, eu saber perdoar isso, eu preciso ter misericórdia. Também a pessoa na dificuldade, eu preciso ter misericórdia dessa pessoa. Nós precisamos ter pena um do outro, misericórdia. Então, mas realmente, se nós não tivermos pena um do outro, quem é que vai ter pena de nós? Então, nós precisamos ter pena um do outro, nós precisamos guardar um ao outro. Dentro de Cristo Senhor, como Ele realmente nos perdoa. Então, como o Senhor Ele nos perdoa dentro de Cristo Senhor Jesus, nós também precisamos perdoar, amar uns aos outros. Então, o coração de não conseguir perdoar, vocês precisam saber que isso é pecado.
Então uma pessoa ela tá errada contra mim é pecado, mas eu não conseguir perdoar também é pecado. E assim, realmente como filhos que recebemos o amor do Senhor, nós precisamos ser aqueles que temos a misericórdia do Senhor. Então o que nós precisamos nos parecer? Nós precisamos nos parecer com o Senhor, nós precisamos ter o amor do Senhor como exemplo. Então o Senhor, Ele é o princípio do amor. Nós precisamos nos parecer com o Senhor, aquele que recebe o amor do Senhor. E então, Cristo, realmente como Ele nos amou, nós também precisamos amar uns aos outros. Então como Cristo nos amou, nós também precisamos agir em amor. Porque Ele abandonou a si mesmo por nós. Ele, como uma ovelha calada, foi para a cruz. E Ele se entregou para a propiciação de nossos pecados. Mas, e nós? Nós precisamos colocar em prática esse amor. Então o amor ele pode encobrir os pecados, ele pode perdoar. Uma pessoa que não consegue perdoar. Isso é um grande problema. Se olharmos em Provérbios capítulo 17, versículo 9. Provérbios capítulo 17, versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que envolve o assunto separa os maiores amigos. Então encobrir as imperfeições dos outros é você buscar amor, você encobrir as transgressões. Então se eu penso nas coisas que se passaram, eu percebo que tenho o coração de que não consegui perdoar o próximo. Mas o próximo está errado contra mim. Eu preciso o quê? Encobrir. Mas se eu ficar querendo manifestar tudo isso, pode ser que eu faça isso. Então, mas depois que passa tudo e eu vejo aquilo, eu falo, nossa, foi muito melhor eu ter encobrido esse pecado. Porque se eu não tivesse feito assim, o amor teria se quebrado. Mas quem revolve o assunto separa os maiores amigos. Cria inimizade. Cria inimizade. É por isso que seja para os pais e filhos, é preciso ter perdão. Seja esposa e marido, irmãos, os irmãos e irmãs que receberam a salvação. Sempre com o coração do Senhor. Precisa ter um coração como pacífico. O pacífico. Então ele recebe todo o lixo deste mundo e ele está realmente guardando nas profundezas e tentando dissolver. Então nós já ouvimos isso também, muitas vezes. Também como aquele desenho animado. De que tem o protagonista, ele tem um objetivo principal, de que é ir até os confins da Terra para matar o seu inimigo. Que ele não vai morrer até matar o seu inimigo. Então, se olharmos isso, é algo tão infeliz. Então, essa pessoa realmente está totalmente perdida, cansado, somente vagando por causa disso. Então, quem fez errado, ele vai vivendo do jeito que dá. Mas uma pessoa que vive para se vingar, ele morre. Ele morre antes mesmo de conseguir a sua vingança. Isso é uma coisa inútil. Ainda mais o cristão. Não pode ser assim. Então o Senhor, ele disse que realmente a vingança está nas suas mãos. Ele que irá nos retribuir. O Senhor, ele irá pagar por nós. E também se olharmos em Provérbios capítulo 19, versículo 11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua passar por cima da transgressão. Então o que é a glória? Você conseguir perdoar. Fala, nossa, eu consegui fazer assim. Então você não conseguir perdoar, quer dizer que você está praticamente na falência, quer dizer que o coração tão pequeno, tão apertado. Se não consegue perdoar, ele gasta a sua vida somente pensando nisso. Não consegue ter o coração de descanso. Não pode ser assim. Em Colossenses capítulo 13, o Senhor ele diz: qualquer um que tem alguma injustiça dentro de si, nós precisamos perdoar.
Realmente, como aparecem tantas palavras assim na Bíblia? Por isso que nós realmente precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos perdoar. Então, porque assim nós vamos nos parecendo com a personalidade de Cristo. Quer dizer que nós vamos nos parecendo com o Senhor. Perdoar. Então, quer dizer que você consegue perdoar. Então, nós, por causa do coração de não conseguir perdoar o outro, como é que nós temos tantos problemas? Assim mesmo também se torna infeliz. Os cristãos. Como o Senhor fez de tal maneira, nós também precisamos fazer assim. Aquele que permanece no Senhor é aquele que pode permanecer, pode agir como o Senhor. Nós precisamos nos parecer com o Senhor cada momento mais. Então, cada momento mais precisamos nos parecer com o Senhor. Então, nós precisamos ser perfeitos, vós também, como o vosso Pai que está nos céus. Então, em Gênesis capítulo 11 também, o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, vós também sedes, tu também sedes perfeitos como eu. Por que é ser perfeito como o Senhor? Então, o Senhor, ele perdoou os pecadores imundos que estavam para ser julgados e irem para a morte. Mas o Senhor os salvou para que pudessem se tornar perfeitos como o Senhor. É possível. Então, se você falar, não tem como, então não tem como mesmo. Mas se você fala, tem como, é possível, porque o Espírito Santo está para ajudar. Então, cada momento mais, a nossa personalidade vai se parecendo com Cristo. Cada momento mais, a personalidade de Cristo é manifestada dentro de nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor nos salvou nesse último tempo. Nesse último tempo, estamos servindo ao Senhor Deus. Estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, para obedecer. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos viver sendo conduzidos diante da sua palavra. Senhor, nós somos fracos, tem momentos que nós vivemos seguindo a vontade da nossa carne. Mas, Senhor, através do seu amor, através da sua palavra, através do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus nos preencheu cada momento mais perfeitamente, para que assim pudéssemos nos parecer com o Senhor, para que nós pudéssemos agir como os seus filhos. Que o Senhor Deus possa nos conduzir para que possamos viver de tal maneira. Senhor, todas as coisas nós pedimos para que possamos tornar glória a gente do Senhor. Senhor, as conferências, acampamentos que estão acontecendo por todo lugares, por todo o mundo. Que o Senhor Deus possa estar junto. Que o Senhor Deus permita para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possa tornar glória a gente do Senhor Deus. Todas as coisas dependemos do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.